Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje o nosso tema é Fisiopatologia, uma visão espiritualista do câncer. Esse tema, que é muito extenso e gera muitas dúvidas, vai ser apresentado pelo Dr. Décio Iandoli. Ele vai mostrar o porquê que essa doença acomete tantas pessoas e aflige também a tantas famílias. Vamos acompanhar o que o Dr. Décio tem a nos dizer. Isso mostra para mim como tem tanta gente de tantas culturas diferentes, emitindo nomes diferentes para uma mesma estrutura. Isso diz o que para mim? Há tanto tempo, isso diz o que para mim? Que essa estrutura existe. Ela é uma necessidade teórica. Como Deus é uma necessidade teórica. Não Deus antropomórfico, não Deus o velhinho que foi sentado na cadeira, mas o Deus como causa primária e origem de todas as coisas. Aquilo que estava antes do Big Bang. É uma necessidade teórica, porque a gente não consegue admitir, pela razão e pela lógica, que alguma coisa veio do nada. Alguma coisa sempre tinha que existir antes. E esse conceito do eterno, que é uma coisa que não cabe na nossa referência, né? O infinito cabe. Começou e não vai acabar nunca mais. Dá para aceitar. Dá para caber na cabeça da gente. Mas o eterno, que sempre existiu, como sempre existiu? Por que a gente não consegue aceitar o que sempre existiu? Porque todos os nossos referenciais têm causa. Tem começo, meio e fim. Então, o conceito de Deus como força criadora e origem causal de tudo que existe é uma necessidade teórica, né? É que foi utilizada pela religião, entrou no conceito filosófico e agora virou uma salada. Mas a gente precisa desse conceito. O campo biomórfico, o corpo biológico, ele precisa desse... Nós precisamos desse referencial teórico de algo que eu não estou conseguindo ver no microscópio, mas que organiza aquilo lá. Claude Bernard, o pai da fisiologia experimental, disse o seguinte, que era impossível que não houvesse uma ordem invisível que concatenasse aquela aparente confusão de enzimas e estruturas biológicas. O gênio é o gênio. O cara que vê, vê. Então, essa necessidade de você admitir esse corpo biológico é uma necessidade teórica, conceitual. Tá? Muito bem. Essas instruções, elas precisam ser recebidas para serem executadas, precisam ser constantemente enviadas. Por que eu estou falando isso? De onde eu tirei? Porque se eu tiro a célula e levo ela para o laboratório, vou fazer o meio de cultura, ela indiferencia. Isso significa o quê? Se ela já tinha recebido a instrução e estava tudo certo, ela tinha que continuar agindo daquela mesma maneira. Mas não, ela para de funcionar daquele jeito. Então, significa que essa instrução ela precisa ser reenviada. Eu preciso estar renovando a necessidade dessas instruções. E se elas desaparecem, se essas instruções desaparecem, eu mantenho só o automatismo celular. Quer dizer, a célula volta para o seu estado zero, que é capacidade de metabolismo, alimentação, excreção e reprodução. Né? Só que ela vai perdendo todas as funções que a diferenciavam anteriormente. Muito bem. Se eu estou falando que as células são animáculos domesticados e que enquanto elas estão fazendo parte do meu corpo, elas recebem uma ordem, de onde viria essa ordem? Vamos lá. Vamos ver o que vocês acham. Viria do meu cérebro? Meu cérebro também não são células? Também não são os animáculos domesticados? Da onde vem? Tem que vir de algum lugar, de algum sistema inteligente. Tem que vir de algum sistema que seja anentrópico. Tem que vir de alguma estrutura, né, que tenha capacidade de planejamento. Não é assim? A gente, para não falar espírito, a gente fala metasistema. Não é?
A Universidade Federal de Minas Gerais fundou a disciplina de Ciência e Espiritualidade, lá, de Medicina e Espiritualidade, me mandou um convite para escrever um capítulo de livro. Como um dos meus livros é a Reencarnação como Lei Biológica, eu escrevi o capítulo sobre reencarnação como lei biológica. E mandei. Eu recebi uma cartinha bastante educada, dizendo assim: caro professor, infelizmente teremos que rejeitar o seu capítulo, porque a reencarnação é um conceito religioso e a nossa disciplina é uma disciplina científica. Aí, no primeiro momento, eu fiquei muito bravo. Mas depois eu me acalmei, fui lá no computador, mudei só o título. Escrevi palingenesia. Está publicado. Não é? Então, é assim. Você tem a linguagem adequada para cada ambiente que você está. Então, para a gente não falar espírito, a gente fala metasistema. Né? O metasistema seria o sistema inteligente, aquele que consegue planejar, organizar. Então, existiria uma comunicação entre a mente e o corpo, que a gente tem chamado de interface físico-etérica. Esse termo, interface físico-etérica, ele foi emitido por Richard Gerber, no livro Medicina Vibracional. E ele fala de uma interface. Então, se eu sou mais do que o corpo biológico, e várias evidências científicas eu tenho disso, experiência de quase morte, a neuroplasticidade estudada pelo Mário Borregar, em Toronto, que fala que a mente consegue mudar a circuitaria cerebral e não é o contrário. Não é? Então, vários neurocientistas estão invertendo essa lógica de que a mente nada mais é do que uma secreção do cérebro, e vários deles, aliás, eu posso arriscar que o pessoal que está fazendo pesquisa de ponta, todos eles já inverteram essa lógica, falam na dualidade cérebro-mente. Ou seja, a mente se manifesta através do cérebro e não é o cérebro que produz a mente. Né? O Dr. Antônio Damasio que me desculpe, mas o livro dele, O Erro de Descartes, é muito pobre e fraco em termos de defesa de hipótese. Né? Quer dizer, não dá para a gente aceitar a hipótese científica dele pelo simples fato de que eu estou vivo e a minha vivência como ser vivo bate de frente com o conceito que ele quer emitir. É igual a professora alemã lá querer dizer que consciência não existe. Eu não posso aceitar a minha consciência não me deixa aceitar esse conceito. Não é? Então, essa interface, essa fisiologia, a interface físico-etérica seria quais são as estruturas, a maneira, a forma com que esse metassistema, essa inteligência, esse espírito, ele age sobre o meu corpo biológico, organizando ele, estruturando ele, fazendo ele funcionar. Até que ponto que essa inteligência consegue manipular a minha fisiologia? Consegue bloquear processos fisiopatológicos ou consegue gerar processos fisiopatológicos? Né? Se alguém tem dúvida que a gente consegue controlar o nosso corpo, é só pegar pesquisa com monge budista. Vocês já viram que eles conseguem parar o coração? E eles ficam semanas com o coração parado. E depois ele resolve começar a funcionar de novo. Funciona e ele levanta e sai andando, como se nada tivesse acontecido.